Estou muito feliz porque você está de volta aqui, tem acompanhado os nossos vídeos. Se eu estou feliz, imagine Deus. Ele está vendo você, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo a sua dedicação. Você sabe o que acontece com algumas pessoas? Ela começa um propósito, ela começa muito bem. Ela começa dando tudo dela, com toda a força, mas conforme o tempo vai passando, ela vai desanimando, ela vai deixando de se conectar com Deus, de orar, de ver os vídeos. Não permita que isso aconteça com você. Vai firme até o fim. Começou bem, continue bem até o final, porque Deus tem coisas grandes, novas, maiores e maravilhosas para fazer na sua vida. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre as formas que o Espírito Santo vem sobre nós, que as pessoas perguntam assim, tá bom, o que a gente sente quando recebe o Espírito Santo? O que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo? É a minha curiosidade. Então as pessoas ficam perguntando e às vezes elas não acham a resposta ou às vezes falaram para ela aquilo que não era verdade, infelizmente. Então eu quero, através da palavra de Deus, orientar você para que você cresça e desenvolva na sua fé, tá bom? As pessoas, elas acham, muitas pessoas, não digo todas, não estou generalizando, mas as pessoas acham que existem regras ou existe um padrão para o recebimento do Espírito Santo, tá? Tem regra, tem um padrão. Então todo mundo fica se medindo pelo padrão de alguém. Ela fica se medindo pelo recebimento. Ah, se uma pessoa, ela sentiu algo, né, quando recebeu o Espírito Santo, e a outra não sentiu, então ela já fica em dúvida. Ah, então não recebi o Espírito Santo. É ou não é verdade? Porque quem não tem o Espírito Santo, às vezes, fica se comparando com quem tem, para ver se aconteceu algo parecido, para que ela possa ter certeza que recebeu o Espírito Santo. Olha só o perigo. Você não tem, primeiro, que se comparar com ninguém. Porque eu vou mostrar para você na palavra que o Espírito Santo, ele veio de várias formas, várias e diferentes formas, tá? Hoje, eu quero falar nesse vídeo as formas que o Espírito Santo, ele vem sobre uma pessoa, ele batiza uma pessoa, para esclarecer isso de uma vez por todas. Por exemplo, Lucas, capítulo 3, e no versículo 22, fala do batismo de Jesus. Então a palavra diz, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Está aqui, ó, em forma corpórea, como pomba. Então, preste bem atenção. Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo veio sobre ele, de que maneira? Forma de pomba. Em forma de uma pomba. Então, nós temos aí a primeira maneira, tá? E a primeira forma que o Espírito Santo, ele vem sobre uma pessoa, tá? Agora eu vou lhe dar um outro exemplo, tá? No livro muito conhecido, inclusive, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Não veio pomba, veio um vento impetuoso. A palavra diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, aqui, eles estavam todos reunidos, tá entendendo? No mesmo lugar. Perfeitamente. E o Espírito Santo, para o Senhor Jesus, veio em forma de pomba. Aqui, eles estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio em forma de quê? Um vento impetuoso. De um vento impetuoso. Nada a ver. Veio para Jesus de uma maneira, veio para eles, os discípulos,
de outra forma. Você está pegando o Espírito, está entendendo? Quer dizer, todos estavam ali e receberam o Espírito Santo de uma maneira diferente. Imagine se esses que receberam em forma de um vento impetuoso falassem assim, mas eu não vi nenhuma pomba. Vai ver, nós não recebemos não. Será que nós fomos batizados com o Espírito Santo? Porque ele não veio como pomba sobre nós. Você entende o que eu estou dizendo? Vou lhe dar um outro exemplo. Atos capítulo 19, mesmo livro. Atos no capítulo 19, a palavra fala claramente de um outro acontecimento. 19, versículo 6. Se você está meditando comigo, é só abrir aí. Talvez o linguajar, a tradução seja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim, a palavra diz que Paulo, ele foi visitar um grupo de cristãos novos convertidos. E a palavra diz, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tchan, 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 tchan. Aqui nós temos um outro caso. Então, primeiro para Jesus veio em forma de pomba. Para os discípulos veio em forma de um vento impetuoso. Aqui, o Espírito Santo veio por imposição de mãos. Não teve vento, a Bíblia não menciona, não teve vento e não teve pomba. Mas o Espírito Santo veio de uma outra maneira, da imposição de mãos. Então, o apóstolo Paulo impunha as mãos e eles eram batizados com o Espírito Santo. Isso é extremamente forte. É extremamente forte para você não se comparar. Tanto você que já recebeu o Espírito Santo, você sabe que tem gente que recebeu realmente o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo e depois ficou com dúvida porque quis se comparar com uma outra pessoa que também foi batizada e porque não foi igual, ela ficou com dúvida. Cada um tem uma maneira de recebê-lo. O Espírito é o mesmo, as formas que são diferentes, que mudam. Vou dar um último exemplo para você. Aliás, antes de eu falar do último exemplo, eu queria convidar, eu estou aqui como um representante do Deus Altíssimo para abençoar a sua vida, tá? Você sabe quem colocou você para ver esse canal aqui? Foi o próprio Deus. Mas eu recebi um link de alguém. Foi o próprio Deus. Muita gente recebe link e não entra. Você entrou. Deus colocou você para ver esse vídeo porque Ele tem planos na sua vida, tá? Aqui embaixo do vídeo tem inscrever. Clique agora. Se inscreva nesse canal, você vai estar incluído nas minhas orações. Só de se inscrever aqui. Quando você clicar se inscrever, vai aparecer um sininho notificações, ative ele para você ser lembrado dos novos vídeos, mensagens. Todos os dias pela manhã eu posto uma meditação aqui para abençoar o seu dia e para abençoar a sua vida. Então, clique em se inscrever, ative o sininho de notificações. E se você diz assim, Bispo Márcio, como é que eu faço para falar com o senhor, para estar mais próximo do senhor? Se inscreva no Instagram, você pode me seguir lá, está aparecendo aí, Bispo Márcio. Põe em Bispo Márcio, você se inscreve e você me segue lá e nós vamos estar conversando aqui, tá bom? Você vai estar mais próximo de mim, mande mensagem e eu vou responder você. Olha só, o último exemplo, hein? Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá falar sobre isso para você de uma vez por todas entender e poder também ajudar outras pessoas. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Fala do rei Davi, quando o profeta Samuel foi consagrar Davi como rei de Israel. A palavra diz assim, tomou Samuel, que era o profeta, o chifre do azeite. Então ele pegou um chifre cheio de azeite e ungiu a Davi, e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Opa! Então nós temos uma outra situação aqui. Com Jesus foi pomba, com os discípulos foi um vento impetuoso, com o apóstolo Paulo foi imposição de mãos, mas com o rei Davi, o Espírito de Deus possuiu ele com a unção do óleo sagrado, que o óleo representa o Espírito Santo.
Entendeu agora? Entendeu? Então não se preocupe, tá? Conclusão, cada um teve uma experiência diferente e pessoal. Tem aqueles que riram na hora, tem outros que choraram na hora que receberam o Espírito Santo, alguns foram cheios de gozo, de alegria incomparável, é ou não é verdade? E outros apenas tiveram uma certeza absoluta, não sentiram nada. Acabou. Cada um é de uma forma, de uma maneira. Esse vídeo abençoou você. Queria te pedir um favor. Primeiro favor, espalhe esse vídeo, pelo menos para 21 pessoas, representando os 21 dias de oração, jejum, tá bom? Se você não deu aqui o joinha, dê agora gostei, porque o YouTube vai também mostrar esse vídeo para outras pessoas. Me ajude nisso, por favor. Vamos abençoar, vamos evangelizar o mundo, o maior número de pessoas possíveis, e Deus conta com você. É só você dar o joinha aqui do gostei e compartilhar nos grupos que você tem, tá bom? E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual desses exemplos que eu dei aconteceu com você. Você recebeu unção com óleo e foi batizado com o Espírito Santo? Na hora que você estava orando, você se encheu de alegria, de gozo? Não sentiu nada? Só teve certeza? Qual dessas opções? Eu falei no final todas elas. Alguns riram, outros choraram, outros só tiveram certeza. É ou não é verdade? Em qual delas você se inclui? Escreva aqui nos comentários desse vídeo e compartilhe conosco.